Olá, irmão, seja bem-vindo você. Olá, irmã, seja bem-vinda você a mais um vídeo aqui para o estudo do Vem e Segue-me. O meu nome é Baltazar e esta semana nós estamos estudando os capítulos do livro de Mosias no livro de Mórmon, Mosias, capítulos do 7 ao capítulo 10. E nós vamos ver os acontecimentos nesses capítulos a respeito do povo nefita. Então, enquanto na terra de Zaraenla, que era governada pelo rei Mosias, eles desfrutavam de muita paz, então os seus irmãos lá no governo do rei Mosias, na terra de Zaraenla, os nefitas, eles desejaram saber a respeito de um grupo de nefitas que haviam saído da terra de Zaraenla em busca da terra de Lei-Nef. Então, esse povo que habitava em Zaraenla, eles tinham saído de Lei-Nef, da terra de Nef, na época do rei Mosias, o primeiro rei Mosias, pai do rei Benjamim, e o rei Benjamim é pai do atual rei Mosias, que está governando o povo de Nef na terra de Zaraenla. Então, quando o primeiro rei Mosias chegou em Zaraenla, encontrou um povo que havia saído de Jerusalém na época em que o rei Zedequias, rei de Judá, tinha sido capturado, levado cativo com outras pessoas, juntamente com outras pessoas, eles tinham sido levados cativos para a Babilônia, mas um grupo de judeus escapou de lá de Jerusalém e vieram de lá liderados por um dos filhos do rei Zedequias. Então, eles se estabeleceram aqui nas Américas e muitos anos depois eles foram descobertos pelos nefitas. Quando um grupo de nefitas saiu da terra de Nef e foi para o deserto, eles encontraram a cidade de Zaraenla e descobriram lá esse povo que também tinha vindo de Jerusalém, assim como os nefitas. Só que esse grupo que se estabeleceu na terra de Zaraenla, na época do rei, que tinham deixado Jerusalém na época do rei Zedequias, eles vieram depois do povo de Lei, ou seja, do povo de Nef, que era o povo de Lei que se tornou nefitas e lamanitas. Então, esse grupo que veio de Jerusalém depois do povo de Lei, eles se estabeleceram também nas Américas e foram trazidos de lá, de Jerusalém, pela mão do Senhor. E se estabeleceram num lugar que eles deram o nome de Zaraenla. E o povo de Nef, que vivia na terra de Nef, também nas Américas, quando deixa a terra de Nef ou a cidade de Lei-Nef para ir para o deserto, sob a direção do primeiro rei Mosias, quando eles chegam em Zaraenla, que encontram esse outro povo já havia perdido a sua língua, não era mais a mesma, então os nefitas tiveram que ensinar o idioma dos nefitas, ou seja, o rei Mosias ordenou que fosse ensinado o idioma dos nefitas para eles, e depois que esse povo da terra de Zaraenla aprendeu a linguagem, o idioma dos nefitas, aí eles contaram que também tinham vindo de Jerusalém e apresentaram as suas genealogias, mas eles não trouxeram nenhuma escritura, assim como os nefitas, o povo de Nef trouxe as placas de latão, preservou a lei de Moisés, a religião foi preservada, o idioma foi preservado, mas esse outro povo que foi trazido pela mão do Senhor, porém, eles não trouxeram escrituras, não trouxeram nenhum registro e, consequentemente, depois de muitos anos, seu idioma foi mudado, perderam seu idioma original e perderam algumas coisas da tradição de seus pais, inclusive a religião. Só que eles preservaram ainda a sua genealogia e sabiam de onde tinham vindo, sabiam que tinham vindo de Jerusalém. Mas era um povo que não acreditava mais em Deus, era um povo que estava vivendo em apostasia. E então, quando o povo de Mosias o povo de Mosias sai da terra de Lei-Nef
encontra essa cidade de Zaraena, como nós vimos na aula passada, então eles começam, depois que eles ensinam o idioma para esse povo, os nefitas ensinam o idioma deles para esse povo, que também eram descendentes dos judeus, eles começam a entender um pouco da história do povo e eles começam a também ensinar a sua religião. Então, e o que é que acontece? Os nefitas se juntam com o povo que vivia nessa cidade de Zaraela e Mosias se torna rei de todos eles, tanto dos nefitas que foram para a cidade de Zaraela, quanto também se torna rei do povo que já habitava a cidade de Zaraela. Só que muito tempo depois, aí um grupo de nefitas deseja voltar para a terra de Leinef para saber a respeito dos seus outros irmãos que lá tinham ficado. Então um grupo sai e não consegue encontrar a terra de Leinef, mas e acontece também uma briga, uma contenda entre eles que se transforma em briga e tem uma matança entre eles. E só 50 sobrevivem desse grupo, eles retornam para Zaraena. E eles recrutam mais pessoas para reiniciar a viagem de volta em busca da cidade de Leinef. Então, sob a liderança de um homem chamado Zenef, eles voltam para procurar a cidade de Leinef. Só que aí o que é que acontece? Se passa muitos anos na cidade de Zaraela, e em Zaraela o rei Benjamim substitui ao seu pai Mosias, o rei Benjamim envelhece e passa o reino passa a coroa, o governo, o reinado, para o seu filho Mosias, neto do primeiro Mosias, porque teve o primeiro Mosias que foi para a terra de Zaraena, se tornou rei, tem um filho chamado rei Benjamim, e depois o rei Benjamim tem um filho chamado Mosias que também se torna rei. E na época desse segundo Mosias, neto do primeiro Mosias, então os nefitas começam a importunar o rei Mosias, dizendo, olha, queremos saber a respeito dos nossos irmãos que saíram daqui para procurar a terra de Leinef, para sabermos como eles estão, se eles conseguiram encontrar a terra de Leinef, como eles estão hoje. Então, na época desse segundo Mosias, ele envia um grupo de homens liderados por Amon para ir em busca da terra de Leinef. E Amon encontra essa terra de Leinef. Lá eles encontram esse povo vivendo sob o governo do rei Lime. Lime, que era neto de Zenef, que foi o homem que liderou o grupo de pessoas que foram em busca da terra de Leinef, deixando a cidade de Zaraela. E quando Amon chega na cidade de Leinef, ele encontra esse povo de Leinef vivendo sob o reinado de Lime, que era neto de Zenef e que era filho do iníquo rei Noé, então esse rei Lime. E o que é que acontece? As pessoas lá na terra de Leinef estavam vivendo sob o cativeiro dos lamanitas. Eles tinham seu próprio rei, que era Lime, mas o rei e todo o povo nefita, eles estavam vivendo sob o domínio dos lamanitas. Os lamanitas, quando Zenef foi em busca da terra de Leinef, o rei Lamã, que era o rei da terra dos lamanitas, estava dominando aquela terra de Leinef, e ele permitiu que os nefitas se instalassem lá e que vivessem sob o governo do rei Zenef. Só que foi uma astúcia do rei Lamã, porque 12 anos depois ele consegue escravizar o povo de Zenef, dominar sobre o povo de Zenef. Eles eram mais numerosos e eles disse: agora vocês vão ter que pagar altos impostos para a gente, pesados impostos. E foi isso que aconteceu. O povo nefita se submeteu, para não morrer, a viver sob o jugo do rei Lamanita, pagando altos impostos. Eles pagavam 50% de tudo que produziam para o rei dos Lamanitas. Então, todo o povo pagava os impostos de 50% de tudo que produziam, ou seja, metade de tudo que eles produziam era para pagar aos Lamanitas.
para pagar impostos aos lamanitas. Então, quando Amon chega na terra de Lei-Nef, eles encontram esse grupo de nefitas, que agora era um povo grande, eles haviam se multiplicado, já haviam se passado muitos anos, porque eles já estavam que na terceira ou quarta geração, porque quando saíram de Zaraela para ir em busca da terra de Lei-Nef, sob o comando de Zênif se torna rei, depois quando Zênif morre, Noé, o filho de Zênif, assume o governo, e agora eles já estavam no governo de Lime, que era neto de Zênif. Então, aí nós vamos ver o que é que vai acontecer, e esse povo estava vivendo praticamente como escravos, porque dominados pelos lamanitas não poderiam sair dali. E tinham que pagar altos impostos, então vamos ver no decorrer do estudo o que é que vai acontecer com esse povo. Então, aqui no primeiro tópico, diz o seguinte: Jesus Cristo tem poder para me libertar. Então, quando Amon chega na cidade de Lei-Nef, que vê que seus irmãos estavam sendo escravos dos lamanitas, então ele exorta ao rei dos nefitas para que eles pudessem ter ânimo e confiar no Senhor. Ele exorta o seu povo para que possam confiar em Deus, para que eles possam acreditar em Deus e guardar os mandamentos de Deus, arrepender-se dos seus pecados, que o Senhor providenciaria um meio para que eles se libertassem do jugo dos lamanitas. Vamos ler uma escritura que está aqui em Mosias 7, do 20 ao 25. Vamos ver o que é que diz aqui. Diz o seguinte: e ainda mais, esse mesmo Deus tirou nossos pais da terra de Jerusalém e guardou e preservou seu povo até agora. E eis que foi por causa de nossas iniquidades e abominações que ele nos levou à escravidão. E vós todos sois testemunhas neste dia de que Zênef, que foi feito rei deste povo, estava extremamente ansioso para herdar a terra de seus pais. Foi então enganado pela astúcia e estratagema do rei Lamã, que fez um tratado com o rei Zênef e deixou em suas mãos a posse de uma parte da terra, ou seja, a cidade de Lei-Nef e a cidade de Silom e a terra dos arredores. E tudo isso ele fez com o único fim de subjugar, ou seja, de escravizar este povo. E eis que presentemente pagamos ao rei dos lamanitas tributo, equivalente à metade de nosso milho e nossa cevada, e mesmo de todos os nossos grãos de toda espécie, e a metade do acréscimo de nossos rebanhos e manadas, e mesmo a metade de tudo que temos ou que possuímos, o rei dos lamanitas exige de nós ou nossa vida. E agora, não é doloroso ter de suportar isto? Não é grande esta nossa aflição? Ora, eis que grande é a razão que temos para lamentar-nos. Sim, digo-vos que grandes são as razões que temos para lamentar-nos, pois eis que quantos de nossos irmãos foram mortos e seu sangue derramado em vão, e tudo por causa de iniquidade. Porque se este povo não houvesse caído em transgressão, o Senhor não teria permitido que esse grande mal lhe sobreviesse. Eis, porém, que não quiseram dar ouvidos às suas palavras, mas surgiram contendas entre eles, a tal ponto que derramaram sangue entre eles. Então, por causa de desobediência, por causa de iniquidade, o povo nefita que habitava a cidade de Lei-Nef caiu sob o jugo dos lamanitas. O Senhor permitiu que os lamanitas subjugassem eles por causa de iniquidade, por terem se afastado do Senhor. Então, eu pergunto, irmãos, será que nós também muitas vezes não caímos
na escravidão, de alguma maneira não somos escravos de alguma coisa. Então, assim como os, os nefitas que habitavam a cidade de Leinef caíram na servidão, na escravidão, por causa da iniquidade, o Senhor permitiu que os lamanitas dominassem sobre eles. Então, muitas vezes nós, se não tomarmos cuidado, poderemos cair na escravidão também, na escravidão do pecado, na escravidão de vícios, na escravidão da desobediência. Então, irmãos, dando continuidade aqui, estava passando um carro de som e eu dei pausa no vídeo, mas vamos continuar. Então, muitas vezes nós podemos nos desviar do caminho do Senhor e nos tornarmos escravos de alguma coisa que nos afasta de Deus, alguma coisa que não é bom para o nosso crescimento espiritual. Mas se nós nos arrependermos e voltarmos para o Senhor, então o Senhor nos perdoa e nos concede o perdão dos nossos pecados e nós retomamos o nosso caminho, a nossa jornada rumo ao reino celestial, em direção ao reino celestial. Então, o rei Lime, quando Amon chegou lá na terra de Leinef, juntamente com os companheiros, outros homens que foram com Amon, e eles disseram quem eram, disseram que estavam vindo da terra de Zaraena, que foram enviados pelo rei Mosias para que pudesse saber a respeito dos seus irmãos que tinham saído de Zaraena para ir em busca da terra de Leinef. Então Lime se alegrou muito quando soube que o povo de Zaraena estava vivendo bem, e agora Lime se enche de esperança para que, com a ajuda dos nefitas, eles pudessem ser libertos das mãos dos lamanitas. Então, muitas vezes nós podemos ser um auxílio na vida de outras pessoas para ajudá-los nas suas dificuldades, sejam elas materiais ou espirituais. Muitas vezes o Senhor vai trabalhar através de nós. Quando nós estamos ali servindo a Deus, Deus vai nos usar para ajudar. Ou seja, vamos ser instrumentos nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas, tanto nas suas dificuldades materiais, às vezes, e muitas vezes nas dificuldades espirituais, uma palavra de conforto, uma ministração, um conselho. Nós podemos ajudar outras pessoas a enxergar que estão se afastando do Senhor, que já estão afastadas do Senhor. Uma palavra de exortação pode fazer com que as pessoas se arrependam dos seus erros, dos seus pecados. Uma ministração com amor, com carinho, pode muitas vezes ajudar as pessoas. Um ato de amor pode fazer com que as pessoas enxerguem em nós uma luz, uma tábua de salvação que vai ajudá-la a superar seus problemas, suas dificuldades. Então, o nosso Salvador e Redentor é nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou pelos nossos pecados. Mas muitas vezes nós também somos instrumentos nas mãos de Deus para ajudar as pessoas a enxergarem seus erros e voltarem-se para Deus. E foi isso que aconteceu com o povo de Leinef, o povo que vivia sob o governo de Lime, na terra de Leinef. E o próximo tópico diz o seguinte: o Senhor Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O próximo tópico fui criado à imagem de Deus. Então vamos ler aqui Mosias 7, 26 ao 27, para ver o que essa escritura nos ensina. E a escritura diz o seguinte, ou seja, falando do povo nefita, né? Que estavam vivendo na terra de Leinef. Diz o seguinte: e eles mataram um profeta do Senhor, sim, um homem escolhido de Deus, que lhes havia falado de suas iniquidades e abominações, e profetizado muitas coisas que hão de acontecer. Sim, até mesmo a vinda de Cristo. Então esse homem
havia profetizado muitas coisas, inclusive a respeito da vinda de Cristo. E o que aconteceu com o povo de Leinef? Eles mataram esse homem, um profeta de Deus. E porque ele lhes disse que Cristo era o Deus, o Pai de todas as coisas, e que tomaria sobre si a imagem de homem, que seria a imagem segundo a qual o homem fora criado no princípio, ou em outras palavras, ele disse que o homem fora criado à imagem de Deus, e que Deus desceria entre os filhos dos homens e tomaria sobre si carne e sangue, e andaria sobre a face da terra. Então esse profeta que o povo de Leinef matou foi o profeta Abinadi. Mais para frente a gente vai ver, em outra semana a gente vai ver a respeito da vida e da pregação de Abinadi e da morte que ele sofreu nas mãos do povo de Leinef, nas mãos dos sacerdotes do rei Noé. Então, nesse tópico, fui criado à imagem de Deus. Então, cada um de nós foi criado à imagem de Deus. Cada um de nós é uma pessoa, um filho de Deus. Fomos criados à imagem de Deus. Então, devemos ter consciência disso, saber quem somos, saber qual é a nossa identidade, que nós somos um filho de Deus. Quando a gente consegue entender, ter essa certeza que somos filhos de Deus, que cada um de nós é um filho de Deus, então o nosso pensamento muda, o nosso desejo de viver conforme as leis de Deus, de viver conforme as palavras do Senhor. Então isso faz muito sentido, porque nós vamos querer ser uma melhor pessoa, querer ser um servo de Deus, querer praticar aquilo que temos aprendido nas Escrituras. E o próximo tópico é: o Senhor envia profetas, videntes e reveladores para beneficiar a humanidade. Então, quando Lime ouviu o testemunho de Amon de que o Senhor tinha levantado um vidente, alegrou-se imensamente e rendeu graças a Deus. Porque Amon falou que na terra de Zaraena, de onde Amon tinha vindo, lá existia um homem que era um profeta, um vidente, um revelador. Por que Amon fala isso? Porque o povo de Lime, eles relataram a Amon que eles haviam encontrado 24 placas de metais, e nessas placas de metais tinha uma escrita, tinha coisas escritas nessas 24 placas de metal. Porém, o povo de Lime não entendia o que estava escrito ali. Então, o homem chamado Amon, que estava ali junto com o povo de Leinef, ele diz: olha, na terra de Zaraena tem um homem, o rei Mosias, que ele é um santo homem, é um profeta de Deus, e ele tem o dom para interpretar, para traduzir essas coisas. Ele possui os objetos sagrados, os intérpretes sagrados, que é o Urim e Tumim, e através dos intérpretes sagrados e através do dom que Deus deu para ele, ou seja, para Mosias, ele tem condições de traduzir essas placas aí, o que está escrito aí. E essas placas, elas continham o que? A história dos Jareditas, o povo que havia saído de lá da Torre de Babel e veio também para cá, para o continente americano. O povo de Jared, os Jareditas. Vamos ler aqui Mosias 8,19, diz o seguinte: então, quando Amon terminou de dizer essas palavras, o rei alegrou-se imensamente e rendeu graças a Deus, dizendo: sem dúvida, estas placas contêm um grande mistério. Estes intérpretes foram, sem dúvida, preparados com o fim de revelar todos esses mistérios aos filhos dos homens. Então, o rei Mosias possuía o Urim e Tumim e o dom de Deus para traduzir. Então, quando a gente vai ver mais para frente que quando essas 24 placas que foram encontradas pelo povo de Lime chegam às mãos do rei Mosias de Zaraenla, Mosias vai conseguir traduzir e vai saber que foi a história dos Jareditas. Conta a história dos Jareditas.
essas 24 placas de metal. Então, sempre que tem um povo de Deus na terra, Deus, e que esse povo está vivendo ali, buscando ao Senhor, Deus prepara um profeta de Deus para ser o líder, o guia espiritual daquele povo. Então, foi assim na época da antiga Israel, no Velho Testamento, foi assim no livro de Mórmon, na época dos Nefitas, e é assim hoje em dia. Quem é o profeta, vidente e revelador nesses últimos dias? É o presidente da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Ele possui todas as chaves do sacerdócio, ele possui todos os dons de Deus. Então, o presidente Nelson, atual presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é o profeta de Deus na terra para toda a humanidade. Então, na época dos nefitas, eles também tinham profetas. Na época dos israelitas lá em Jerusalém, eles tinham profetas. Eles só não tinham profetas na época que eles entravam em apostasia, se afastavam de Deus, então o Senhor tirava deles os profetas porque eles não estavam sendo merecedores. Quando eles buscavam coisas que não agradavam a Deus, se afastavam do Senhor e viviam cometendo iniquidades e entravam em apostasia. Então, somente nesse tempo eles não tinham profetas entre eles, mas quando eles estavam vivendo em comunhão com Deus, guardando os convênios, eles tinham sempre um profeta de Deus ali para os conduzir, para os liderar. E nós estamos vivendo hoje na Terra a última dispensação. Desde a época do profeta Joseph Smith até hoje, sempre há um profeta de Deus na Terra. E vai ser assim até a segunda vinda de Cristo. A igreja não vai mais entrar em apostasia. Estamos na última dispensação. Essa última dispensação é a dispensação que está preparando o mundo desde a restauração da igreja em 1830. Esse evangelho está sendo pregado, ensinado, em preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo. O mundo está sendo preparado para a segunda vinda de Jesus Cristo. E o próximo tópico, posso enfrentar meus desafios com a força do Senhor. Irmão, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal para fortalecer o canal. Ative o sino, tem um sinozinho aí, você ativa para que você receba as notificações de quando forem postados novos vídeos aqui no canal. E, por favor, deixe o seu joinha aí, o seu like, para fortalecer também o canal. E também vai nos comentários e fala alguma coisa nos comentários que você tem aprendido esse ano com o ensino, com o estudo do Vem Segue-me, o estudo desse ano a respeito do livro de Mórmon. Fala alguma coisa, se tem lhe ajudado a melhorar, se tem fortalecido o seu testemunho. Assim, eu peço que façam essas coisas, por favor. Se inscreva se não é inscrito, dê o seu joinha, deixe o comentário e também, se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você conhece, para que a palavra do Senhor alcance mais pessoas, tanto membros quanto não membros. Nós precisamos divulgar o Evangelho precisa ser pregado e espalhado por toda a terra. E nesse próximo tópico, posso enfrentar meus desafios com a força do Senhor. Então, assim como o povo de Zénif, que estava vivendo lá na terra de Leinef, sob o jugo dos lamanitas, pagando altos impostos aos lamanitas, e eles precisavam ser libertos. E eles não poderiam ser libertos só com a força do braço carnal, a força do homem, pois todos nós precisamos da força do Senhor para sermos verdadeiramente livres e para vencermos nossos desafios, nossos obstáculos. Nós precisamos da força do Senhor. Isso em todas as épocas. Todas as pessoas precisam do Senhor para vencer esses seus desafios, sejam eles quais forem. Seja uma enfermidade, seja um desemprego, seja uma dificuldade no relacionamento conjugal, seja qualquer coisa, seja a dificuldade em guardar um determinado mandamento, nós precisamos recorrer ao Senhor.
buscar a ajuda do Senhor em oração e estudando as Escrituras e aplicando as Escrituras em nossa vida, no nosso dia a dia. Então, Zênife admitiu que seus erros colocaram seu povo em uma situação difícil, porém, mais tarde, ao batalhar contra os lamanitas, ajudou seu povo a enfrentar seus desafios com a fé no Senhor. Então, por que o povo de Zênife caiu sob o domínio dos lamanitas? Então, Zênife, o primeiro rei deles lá, ele admitiu que foi por causa das suas fraquezas, das suas iniquidades. Então, ainda no governo dos Zênife, os lamanitas começaram a dominar e continuaram dominando durante o reinado do rei Noé, que nós vamos ver em outras aulas mais para frente, e continuou esse domínio até a época do rei Lime, que era neto do rei Zênife e filho do rei Noé. Então, mas na época do rei Lime, eles vão buscar o Senhor e eles vão ser libertos do domínio dos lamanitas na época do rei Lime. E o próximo tópico aqui, o último tópico é: minhas escolhas podem influenciar gerações. Então, as escolhas erradas do rei Zênife fez com que o povo dele caísse em cativeiro. Durou por muitas gerações. Então, as nossas escolhas também, nós como membros da Igreja de Cristo, como chefes de família ou como líderes na igreja, nossas escolhas podem afetar não só a nossa própria vida, mas também a vida de outras pessoas, a vida de nossos familiares, nossos filhos, nossos cônjuges. Por exemplo, uma mulher pode influenciar a vida do marido, o marido pode influenciar a vida da esposa, e o casal pode influenciar a vida dos filhos. E uma escolha errada que um casal toma, se afastando do Senhor, sendo mau exemplo para os filhos, faz com que seus filhos também se desviem do Senhor. E quando vierem os netos vão estar sendo criados por pais que não conhecem ao Senhor, que não estão mais ligando, dando importância para as coisas de Deus. Então, isso aí, uma escolha errada que nós façamos, pode afetar gerações, fazer com que pessoas se afastem do Senhor. Então, é muito importante que a gente reflita bem o tipo de vida que estamos vivendo, o tipo de vida que nós precisamos viver, onde precisamos melhorar, para sermos um exemplo para nossos filhos, para nossos netos, e para que nossos filhos sejam exemplo para nossos netos também, que são os filhos deles, que são nossos netos. Então, e as pessoas que nós servimos ou lideramos na igreja, essas pessoas precisam ver em nós uma luz, a luz de Cristo, para que elas possam se espelhar em nós e elas possam se fortalecer mais no Evangelho, porque às vezes quando uma pessoa está conhecendo a igreja, ela não tem um testemunho tão firme, tão sólido. Então, uma pessoa na igreja que faz coisa errada pode abalar um testemunho de alguém que ainda está adquirindo esse testemunho. Alguém ainda está com um testemunho pequeno sendo fortalecido. Se vê irmãos na igreja fazendo coisas erradas, essas pessoas vão ser abaladas. Podem até se afastar da igreja. Se bem que quando estamos na igreja, seja membro novo ou membro com mais tempo de igreja, a gente deve se espelhar em Jesus Cristo. A gente deve buscar a ajuda e o auxílio do Senhor e devemos sempre nos espelhar em Cristo, porque Cristo nunca vai nos decepcionar. As pessoas, os seres humanos, podem cometer erros, cometer fraquezas e causar decepção em outras pessoas, mas Cristo, ele sempre foi fiel, sempre vai ser e nunca vai nos decepcionar. Mas, infelizmente, a mente humana, o ser humano, ele se apega muito às pessoas que estão em sua volta, aos líderes que estão ali à sua volta, aos irmãos que estão ali à sua volta. Então, precisamos tomar cuidado para sermos bons exemplos. Mesmo sabendo que Cristo é o exemplo perfeito, devemos nos espelhar em Cristo, mas também devemos buscar ser exemplo para outras pessoas e principalmente para nossos familiares, nossos filhos. Então, irmãos, eu sei que Cristo vive, Cristo nos ama. Eu sei,
e testifico que a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, é a Igreja de Cristo na terra, é a Igreja que contém toda a plenitude do Evangelho. Nós precisamos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, os ensinamentos que nós encontramos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porque lá tem a plenitude do Evangelho eterno, tem todos os ensinamentos, tem tudo o que precisamos para nos preparar para voltarmos à presença de Deus. Então, Cristo vive e Ele nos ama. E esse é o estudo do Vem Segue-me dessa semana, o livro de Mórmon, o livro de Mosias, capítulos do 7 ao 10. E esse estudo nós encerramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço para todos e até o próximo vídeo, na próxima semana.